Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma visão bem marcante registrada lá no capítulo 8 do livro de Daniel. Isso aconteceu no terceiro ano do reinado de Belsazar e Daniel estava na fortaleza de Susa, sabe? Perto do canal Ulai. Isso mesmo, um cenário bem específico. E a visão já começa com tudo, né? Com uma imagem forte. Exato. Ele vê um carneiro parado perto do canal. E esse carneiro tinha 2 chifres longos. O interessante é que um chifre era mais comprido, mas foi o que surgiu depois do outro. Curioso esse detalhe. E ele não estava parado, né? Ele investia com força. Pois é, dava chifradas para o oeste, para o norte, para o sul, mostrando um poder assim avassalador. Nenhum animal conseguia fazer frente a ele, dominava tudo, Um símbolo claro de um poder em expansão, né? Sem resistência. totalmente. Mas aí, enquanto Daniel está lá pensando nisso, surge outra figura, um bode. Ah, o bode vindo do oeste, né? Sim, e numa velocidade impressionante. O texto diz que ele atravessava a terra sem tocar o chão, tipo voando baixo. E ele tinha um chifre bem notável, um só, entre os olhos. Um contraste grande com o carneiro de 2 chifres. E esse bode, ele vai direto pro carneiro, certo? Com toda a fúria. Ele ataca o carneiro com um ódio. Quebra os 2 chifres do carneiro. E não só isso, derruba ele no chão e pisoteia. E o texto faz questão de dizer: ninguém podia salvar o carneiro. Nossa, que cena violenta! O poder do carneiro, que parecia invencível, foi completamente subjugado. Exatamente. E esse bode então ficou muito, muito grande, poderosíssimo. Só que, bem no auge da força dele, pá, o chifre grande quebrou. Quebrou. Assim, de repente. No auge. Foi o que a visão mostrou. E no lugar daquele chifre único e grande surgiram 4 outros chifres, também notáveis, proeminentes, apontando para os 4 ventos, né? Para as 4 direções do céu. Uma mudança drástica de novo, de um poder concentrado para um poder dividido, talvez. Parece que sim. E a coisa não para aí. De um desses 4 chifres, saiu um outro chifre que começou pequeno. Ah, o famoso chifre pequeno. Esse dá o que falar nas interpretações. Com certeza. Ele começa pequeno, mas cresce muito. E cresce em direção ao sul, ao leste e também à Terra Formosa, que a gente geralmente entende como a Terra de Israel. E as ações dele são bem específicas e problemáticas, digamos assim. Muito. Ele cresce tanto que o texto diz que alcançou o exército dos céus. Derrubou parte desse exército, as estrelas, e pisoteou. Se engrandeceu até mesmo contra o príncipe do exército. Uma figura de autoridade máxima, né? Seja Deus ou um anjo de alta patente. E ele mexe com o culto também. Sim, ele remove o sacrifício diário, o holocausto contínuo que era oferecido no templo e profana o santuário. A visão ainda diz que por causa da rebelião, o exército e o sacrifício foram entregues a ele. E a verdade foi jogada por terra. Terrível. É nesse ponto que Daniel ouve uma conversa, né? Entre seres celestiais, uma pergunta bem direta. Qual era a pergunta mesmo? Um pergunta para o outro: até quando vai durar essa visão toda? O sacrifício suspenso, essa rebelião desoladora, o santuário e o exército sendo pisoteados. Uma pergunta angustiante, né? Totalmente. E qual foi a resposta? A resposta foi dada a Daniel: até 2.300 tardes e manhãs. Depois disso, o santuário será purificado. Um período de tempo bem específico, que gerou séculos de debate sobre o que ele realmente significa. Imagina a reação de Daniel ouvindo isso tudo. Ele ficou apavorado, caiu com o rosto no chão. Foi aí que o anjo Gabriel apareceu. Sim, Gabriel, o mensageiro, com a ordem clara de explicar a visão para Daniel. E ele já dá o tom. Olha, Daniel, entenda que essa visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, não era só sobre o passado ou o presente de Daniel. Tinha um alcance futuro. Exatamente. E aí Gabriel começa a decodificar. O carneiro com 2 chifres, reis da Média e da Pérsia. Fácil de identificar historicamente. Certo. E o bode? O bode peludo é o rei da Grécia. E aquele chifre grande e único entre os olhos, o primeiro rei. Historicamente, todo mundo associa a Alexandre o Grande. Faz sentido pela descrição da conquista rápida e do poder inicial. E os 4 chifres que surgiram depois? Representam os 4 reinos que surgiram da divisão do Império de Alexandre após a morte dele.
os generais que dividiram o império, né? Mas Gabriel ressalta, eles teriam poder, mas não como o do primeiro rei. E, finalmente, o chifre pequeno, que saiu de um dos 4. Esse é o ponto mais complexo. Gabriel diz que ele representa um rei de aspecto severo, um mestre em intrigas, que surgiria no fim do reinado deles, ou seja, no período final desses reinos helenísticos. E as características desse rei são bem detalhadas, né? Diz que ele vai se tornar muito forte, mas aqui tem um detalhe curioso. Não pelo seu próprio poder. O que será que isso quer dizer? É uma ótima pergunta. Muitos interpretam isso como um poder derivado, talvez de alianças inesperadas ou até mesmo de uma fonte sobrenatural maligna, dependendo da linha de interpretação. Ele vai causar uma destruição espantosa. E terá sucesso em seus planos, né? Destruindo gente poderosa e também o povo santo. Sim, vai usar o engano como ferramenta para prosperar, vai se achar o máximo, se exaltar no coração. Atacará muitos de surpresa em tempos de aparente paz e segurança. E a audácia máxima, vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. Uma afronta direta a Deus, então. Mas qual o destino dele? A visão também revela isso. Ele será quebrado. Mas, de novo, um detalhe importante. Não por poder humano. Interessante. Sugere uma intervenção divina direta no fim dele. É a interpretação mais comum, sim. Um fim que não virá por mãos humanas, por exércitos ou batalhas convencionais. Gabriel, então, reforça para Daniel que essa visão das tardes e manhãs é verdadeira, mas que ele deveria, selar a visão, guardar segredo por enquanto. Porque se referia a um futuro distante, né? Não era para o tempo imediato de Daniel. E o impacto físico e emocional em Daniel foi tremendo. Ele mesmo escreve que ficou exausto, ficou doente por vários dias. Mesmo depois voltando às suas tarefas no Palácio Real, ele ficou chocado, perplexo. A visão era demais para ele entender naquele momento. Compreensível, né? E isso nos deixa com uma reflexão final interessante, eu acho. Essa visão mistura de forma muito clara reinos históricos, que a gente consegue identificar Média, Pérsia, Grécia de Alexandre e seus sucessores, com eventos que são projetados para um futuro descrito como o tempo do fim, envolvendo um conflito espiritual profundo, falando de sacrifício diário, santuário, príncipe dos príncipes. É verdade. Essa mistura de história e profecia. Pois é. O que será que essa fusão quer nos dizer sobre a natureza e o propósito desses textos visionários? Talvez seja uma forma de, ancorar o futuro desconhecido em eventos passados que eram conhecidos pelo público original, dando assim um tipo de mapa, um alerta mais palpável sobre o que poderia vir. Fica aí a questão para a gente pensar, né?